Amados amigos, ouvintes desse canal, como sempre, a gente inicia saudando a todos vocês com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, aquele que fundou a Igreja do Deus vivo, coluna e fortaleza da verdade. Há 2026 anos atrás, o Filho de Deus veio ao mundo com autorização do Pai para edificar essa igreja e trazer assim a palavra de Deus que se fez carne nele com autorização do Pai, para que todo que crê nos ensinamentos de seu Filho Jesus Cristo seja salvo através da obediência à palavra. Amados ouvintes que gostam de ouvir e meditar na palavra de Deus, hoje a gente convida vocês para a gente ler e meditar no Evangelho de Jesus Cristo com a narração de João, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 14. Antes a gente ora e diz: Senhor nosso Deus, Pai Santo de infinito poder, nós te louvamos, Pai, porque o Senhor é santo. Santo, santo é o seu nome, Pai. Pai, nós te pedimos em nome de teu Filho querido, se faz presente em nosso meio, dai-nos sabedoria, nós que estamos lendo e meditando a tua palavra. E dai sabedoria também a todos os ouvintes desse canal, para que eles também ouçam, compreendam e com a compreensão e entendimento dado por ti, ó Deus, obedeçam e sejam salvos através de seu Filho Jesus Cristo, o Verbo que o Senhor enviou ao mundo, a palavra que o Senhor enviou ao mundo, para que todo que creia seja salvo, não pereça, mas tenha vida eterna. Amados irmãos ouvintes, vamos meditar em João, capítulo 3, Evangelho de Jesus Cristo, com a narração de João, capítulo 3. Diz assim: Nicodemos visita Jesus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me compreendes e nem credes? Como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Amados irmãos, é um texto conhecido e é a base de tudo
Esta aqui é a real, é a real verdade porque Deus enviou Jesus ao mundo. Para nos ensinar como seremos salvos nele. É necessário nascer de novo. Aqui deixa claro que quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do Espírito é Espírito. Importa nascer de novo, morrer a velha criatura pecaminosa, porque quando o homem nasce, o seu primeiro nascimento, nasce com a tendência pecaminosa para desobedecer a Deus e praticar as obras da carne. A carne, que Deus criou o primeiro corpo humano, feito do pó da terra, carne e sangue, pecou contra Deus, e a carne e o sangue não herdam o reino de Deus. Porém, Jesus veio ao mundo agora, com a mesma palavra que criou todas as coisas, veio agora com a palavra para salvar, a saber, salvar todos aqueles que recebem com bom ânimo, crê e obedece. E através do poder da palavra de Deus é transformado. Morre a velha criatura pecaminosa com os desejos para a carne, para a obediência da carne, contrárias a Deus. Morre esta velha criatura e surge o novo homem com novos pensamentos, com nova inspiração agora por Deus para servir a Deus e adorar a Deus em espírito e em verdade, fazendo parte agora do novo corpo, o corpo dos salvos, que é um corpo espiritual chamado igreja. E esta igreja é um povo que sai do mundo pecaminoso através dos ensinamentos de Cristo, tocado pelo Espírito Santo, que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça, para vir fazer parte do corpo, que é um povo obediente a Jesus Cristo, o Filho de Deus, que é a palavra de Deus que veio ao mundo e se fez carne nele. E ele, como Filho de Deus, é o governo desse corpo, o governo dessa igreja. Todos os membros do corpo de Cristo, a nível mundial, que é um só corpo, um só Deus, um só Espírito. Quem é esse corpo de Cristo? Quem é a igreja de Cristo? Todos os que passam a crer e a obedecer a palavra de Deus, que morre para os costumes velhos do homem e da mulher pecaminosa, morre os pensamentos que não agradavam a Deus, a prática que não agradava a Deus, e agora passam a obedecer a Deus através da obediência à palavra de Deus, os ensinamentos de Jesus, que é o governo, que é o cabeça desse corpo novo, igreja, corpo espiritual, e a carne e o sangue não herdam o reino de Deus, como Jesus diz, quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do Espírito é o Espírito. E ele disse para Nicodemos, e registrado ficou para a gente saber até os dias de hoje, que quem não nascer de novo, de modo nenhum herdará o reino dos céus. Quem não morrer para os velhos costumes da carne, com suas obras contrárias a Deus, quem não morrer não entra no reino dos céus. Para herdar o reino de Deus, tem que nascer de novo, pela água e pelo Espírito, fazer parte do povo salvo em Cristo, que é a igreja, sair do mundo pecaminoso e agora nova criatura, porque para Cristo é importante ser nova criatura, ser novo homem, nova mulher, renunciando agora o mundo e suas concupiscências carnais para praticar os frutos do Espírito. Ora, o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, ele escreve aos Gálatas e falando nas obras da carne e nos frutos do Espírito, ele quando explica e diz, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídios, bebedices, glutonarias, e coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que praticam e cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Quer dizer, confirmando o que Jesus falou,
Quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do Espírito é Espírito. Os que permanecem nas obras carnais, praticando essas obras, não herdam o reino dos céus. Para herdar o reino dos céus, tem que morrer a velha criatura com esses sentimentos carnais, porque a carne e o sangue não herdam o reino dos céus, tem que morrer para o pecado, para poder nascer o novo homem praticante dos frutos do Espírito. Agora a gente pode muito bem ver os frutos do Espírito, que ele diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, bondade, fé em Deus, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Quer dizer, somos totalmente libertos por Jesus Cristo, como o próprio Jesus nos disse: se o Filho do Homem vos libertar, sereis verdadeiramente libertos. Se o Filho de Deus nos libertar, através da palavra de Deus, nos libertar das obras pecaminosas da carne, fazer o processo de morte da velha criatura, para o nascimento do novo homem e da nova mulher, para servir a Deus, adorar a Deus em espírito e em verdade, membros participantes do corpo de Cristo, que é a igreja, governados pelo Filho de Deus, são esses que renunciam o mundo e suas concupiscências para fazer parte de um povo salvos, governados pelo cabeça Jesus Cristo e obedientes à palavra de Deus que se fez carne nele. Meus irmãos, está à porta aí, toda festa mundana tem essas obras da carne, mas está à porta aí o carnaval. O carnaval não tem os frutos do Espírito. O carnaval só tem obras da carne. E o príncipe desse mundo, que não tem nada a ver com Deus nem com Jesus, convida o povo para fazer parte desse mundo pecaminoso, cheio das obras carnais, contrários à vontade de Deus. Adultérios é o que tem muito nessas festas carnavalescas, desfiles de nudez, mentiras. Por que mentiras? Lá o casado mente e vira solteiro. Quando alguém chega a ele e pergunta: você é casado? Para levar, segundo ele, para levar vantagens e obedecer à mentira, ele diz: não, sou solteiro. Para cometer o adultério, a traição, tudo ele faz nesses carnavais, em toda festa mundana. Eu não só falo no carnaval, falo também nos São Joãos, nos rodeios, enfim, toda festa mundana. O povo de Deus é convidado e, por natureza, eles são separados, porque retiro não é se retirar para ir para um sítio, para uma fazenda, é ser separados. Santos, a palavra santo significa separados por Deus das obras pecaminosas para fazer parte do corpo de Cristo. Eles são santos, como Deus é santo. E como Deus é santo, o próprio Deus diz: sede santo, porque eu sou santo. Isto é, para o povo que tem ouvidos para ouvir, para o povo dele, que faz parte da igreja de Cristo, onde o cabeça é o Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, quem ama a Deus e ama Jesus, renuncia essas festas carnavalescas, renuncia as festas de juninas, renuncia os rodeios, renuncia tudo quanto tem essas obras da carne que são contrárias a Deus. Meus irmãos, o corpo de Cristo, o povo participante do corpo de Cristo, eles adoram a Deus em espírito e em verdade. O retiro deles não é um retiro das festas para ir para uma fazenda, não. É porque, por natureza, por Deus, eles já são santos, separados. Não concordam mais com carnavais, não concordam mais com as obras da carne. Eles não concordam. É como Jesus diz: odeia esta vida pecaminosa por amor a Deus e por amor a Jesus. O Cristo, Jesus Cristo, cabeça dessa igreja, disse: aquele que odeia esta vida pecaminosa por amor de mim, vai perder essa vida passageira e enganosa. Mas aquele que, por amor a mim, odia esta vida e renunciar essa vida por amor a mim, perde sim essa vida. Mas em compensação, achará a vida eterna, que é para sempre. Na luz com Cristo, na luz com o Pai, numa eternidade de gozo, paz e alegria no Espírito Santo, que é a alegria verdadeira,
que é a paz verdadeira de Cristo, é uma paz eterna, porque Deus é o Pai da eternidade. Jesus é o Salvador eterno, que Deus assim constituiu como cabeça do seu corpo, do corpo de Cristo, que é a Igreja do Deus vivo, coluna e fortaleza da verdade. Desde 2026 para cá, porque o nosso calendário é descer depois de Cristo, que Jesus veio ao mundo, faz aproximadamente 2026 anos que Jesus veio, nasceu aqui na terra, pregou o Evangelho, deixou a palavra de Deus aqui, porque a palavra de Deus se fez carne dele depois que ele nasceu, a palavra estava no mundo, e para que todo que crê nessa palavra poderosa para salvar, que é a palavra de Deus, seja salvo, não pereça, mas tenha a vida eterna, porque a palavra de Deus são palavras de vida eterna. Então renunciar, se retirar de carnavais, de festas juninas, rodeios, enfim, de todas festas mundanas que contêm obras da carne, o povo de Deus já é retirado, já é santificado, separados para praticar as boas obras. Porque nós somos salvos não é pelas obras, nós somos salvos pela graça, favor imerecível, pela graça e pela misericórdia de Deus. Mas as boas obras Deus criou para que todos os salvos andem na prática delas. Os salvos andam na obediência de Jesus, praticando as boas obras. Não porque são salvos, não para serem salvos, mas porque são salvos e são alunos do Mestre Jesus Cristo, o Filho de Deus, que nos ensinou a gente praticar as boas obras, porque somos salvos nele, e o nosso Mestre é o Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor, que nos concedeu o Espírito Santo, para que a gente não fique órfão, como ele disse, antes dele morrer e ressuscitar, ele disse, não vos deixarei órfão. Eu vos enviarei o Consolador da verdade, o outro Consolador, que é o da verdade, e ele vai vos ensinar tudo que eu ensinei a vocês, e vai estar convosco. Eu estarei convosco, até a consumação dos séculos. A paz do Senhor Jesus, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Povo de Deus, Igreja do Deus vivo, coluna e fortaleza da verdade. Povo santo, separados das obras carnais, para praticarem as boas obras que Jesus nos ensinou. Porque salvo fomos pela graça em Cristo, para a prática das boas obras, ensinada pelo nosso Mestre, Filho de Deus, e o Espírito Santo que Jesus nos concedeu. Paz do Senhor, meus irmãos, hoje e sempre. Amém.